Olá, pessoal! Hoje o assunto é quente, factual, tá todo mundo falando sobre isso, levantou muitos questionamentos, então eu precisava gravar um vídeo sobre isso, claro, trazendo um especialista no assunto para esclarecer todas as nossas dúvidas. Será que é possível engravidar após a menopausa de forma natural? E mais, com 55 anos, assim como a Cláudia Raia, que anunciou a sua gravidez, que foi de forma espontânea, né, assim como ela contou. E, gente, estou muito curiosa para saber sobre esse assunto, porque a gente tinha uma ideia de que na menopausa, após o climatério, a vida reprodutiva da mulher se encerrava. E não é mais assim. Vamos tentar entender um pouquinho? Eu trago aqui no canal o Dr. Felipe Lazar Júnior, que é um professor, um obstetra, um especialista em reprodução humana, também em climatério e menopausa. Então, ele entende tudo. Vamos aproveitar para perguntar tudo e esclarecer nossas dúvidas. Acompanhe! Olá, doutor Felipe, tudo bem? Muito Tudo bem, obrigada pela Júlia? participação Boa novamente aqui no noite. canal. Eu já fiz uma abertura aqui, né, para falar sobre o assunto do momento, tá todo mundo comentando, mas também tem muitos questionamentos a respeito da gravidez da Cláudia Raia, né, que ela anunciou sua gravidez aos 55 anos, após a menopausa e de forma natural. E assim, eu sempre tive na minha cabeça, né, que o ciclo reprodutivo terminaria na menopausa. E aí, com a gravidez dela, eu falei, gente, olha, é possível engravidar, então, depois da menopausa? Como que isso é possível? Será que você poderia, né, nos explicar um pouquinho como que funciona? Ok, vamos lá. Eu acho que o que aconteceu com ela é algo assim extremamente raro, é algo que a gente não vê com frequência na medicina. Para você ter uma ideia, a idade máxima que a gente viu de pacientes que engravidaram de forma natural, né, ou mesmo de forma artificial, mas com os próprios óvulos, é em torno de 47, 48 anos no máximo. Então, o caso dela é realmente de um ineditismo gigantesco, enorme, é algo que é muito raro de acontecer. A gente não tem informação de que alguma mulher possa ter tido uma gravidez natural aos 55 anos, principalmente pela qualidade dos óvulos que a essa altura da vida da mulher, eles não têm uma qualidade genética para gerar uma criança normal. Na menopausa, significa que em algum momento, há 3 anos atrás, os ovários dela pararam de funcionar, pararam de produzir óvulos e, por consequência, pararam de produzir hormônios. Então, é muito difícil que isso aconteça após 2 ou 3 anos, como no caso dela. No primeiro ano de menopausa, isso pode acontecer numa mulher mais jovem, que está entrando em menopausa aos 43, aos 45, aos 46, mas aos 55 realmente é algo muito raro. Então, o que a gente gostaria como médico nesse momento é estar passando para as mulheres que isso é algo que não costuma acontecer na vida real, não costuma acontecer, é muito raro, e que as mulheres deveriam se preocupar bastante, se elas têm planos reprodutivos, de tentar constituir família e prole numa idade em que as chances sejam realmente muito boas, para que elas não deixem, como ela deixou no caso, acreditando que é uma questão de oportunidade e que isso vai acontecer com elas mais adiante. Tem até alguns vídeos aqui no canal falando sobre congelamento de óvulos, né? As pessoas que não estão familiarizadas com o assunto têm outros vídeos aqui, mas é uma forma de preservar a fertilidade, né, doutor? E até que idade, por exemplo, é aconselhável congelar os óvulos? Porque muitas vezes é difícil você tomar essa decisão, porque você sempre acha que, ai, daqui a pouco vai aparecer o parceiro, daqui a pouco vai aparecer, né, a pessoa certa. E não acontece, e o tempo vai passando, É isso. quando você vê, tá com 40 anos, né? Então, assim, qual que Então, seria uma idade limite para isso? Então, vamos tentar resumir um pouquinho como é o aging da mulher, como é o envelhecimento dela. Então, assim, quando você está na barriga da sua mãe, ainda na vida fetal, você chega a ter 7 milhões de óvulos. Quando você nasce, você tem a maior perda, de 7 milhões, você nasce com 300 a 500 mil óvulos. Ao longo da sua vida, você vai perdendo uma quantidade enorme todo mês, em torno de 1.000 óvulos. Com 35 anos, você tem em torno de 6 ou 7% do que você nasceu. E com 40 anos, você vai ter 3% do que nasceu, em torno de 9 mil. Então, 35 anos, uns 15 mil óvulos. Você tinha 7 milhões quando você se fez mulher e você tem uma perda muito importante ao longo da vida. A idade ideal para você congelar óvulos é antes dos 35 anos, porque até os 35 anos o desempenho das mulheres num laboratório de fertilização é muito semelhante.
as taxas são muito parecidas. Depois dos 35 anos, as taxas vão caindo, então você vai tendo um índice de sucesso menor e você vai necessitando de muito mais óvulos para alcançar aquele tão sonhado bebê. Então, basicamente, se você vai guardar óvulos para tentar ser mãe no futuro, você tem que fazer isso enquanto você tem uma qualidade que seja razoavelmente importante para conseguir o seu bebê. Então, idealmente, a idade seria em torno de 35 anos. Então, se você fizer isso para ter o mesmo comportamento que o homem tem, porque a gente sabe que o homem não tem um envelhecimento do gameta dele. Tem alguns trabalhos dizendo que ele perde o desempenho, mas é muito pouco. Então, um homem de 60 anos, 70 anos, no laboratório, a taxa de gravidez é muito parecida com um homem de 20. Então, basicamente, eu acho que a mulher deveria congelar seus óvulos para ter o mesmo direito que de um homem, de casar, se separar, conhecer uma nova pessoa, novamente ter um filho, coisa que o homem pode fazer, a mulher não. Claro que existem casos de infertilidade masculina também, né, doutor? Só para lembrar, porque muitas vezes eu já vi várias histórias. Ah, é que a mulher não tá dando filho porque a mulher não pode engravidar. Foram fazer exames, a infertilidade era no lado masculino. Então acontece Sim, também, viu? Os homens ficam assim, acontece bastante. mas Para você ter uma realmente ideia, os óvulos têm essa idade biológica, né? Essa validade. hoje em Uhum. dia, se propõe nos Estados Unidos que casais que casam mesmo com 30, 32 anos, mas querem ter filhos mais tarde, congelar gametas, porque um dos dois pode sofrer um acidente, um dos dois pode ter uma doença no futuro. Então, já está se propondo o congelamento preventivo dos óvulos e dos espermatozoides para caso aconteça alguma situação que você tenha diminuição da sua capacidade. Então, entra aí o que você colocou, um fator masculino. Então, enquanto você é jovem, no caso dos homens, eles guardam os espermatozoides para poder, no futuro, se eles tiverem algum problema com diminuição de quantidade e qualidade, poder usar aquele material que eles guardaram quando eles tinham uma qualidade superior, quando eles eram mais jovens. Mas para a mulher isso é fundamental. Para o homem é importante, mas não tanto quanto para vocês mulheres. E, doutora, voltando para a Cláudia Raia, porque ela deu uma entrevista, né? Ela falou que ela congelou os óvulos com 48 anos. Depois de alguns anos, ela entrou na menopausa. E aí ela tentou fazer fertilização in vitro com os próprios óvulos e não deu certo. E Isso. depois de alguns meses, que ela engravidou de forma natural. Será que tem alguma coisa a ver a estimulação, a medicação que ela tomou, que ela usou para fazer essa fertilização in vitro? Será que isso influenciou nesse aparecimento dos óvulos, né, por Tá. ela já estar na menopausa? A mulher, quando ela congela óvulos com 42 anos, ela precisa, estatisticamente, ter uns 27 a 40 óvulos para ter uma chance de ter um filho, tá certo? Com 47, 48, a probabilidade de ela conseguir filhos com esses óvulos congelados, ela é muito próxima de zero. Então, ela fez o congelamento e agora, recentemente, segundo o que ela colocou, quando ela foi fazer o tratamento, ela não conseguiu formar embriões normais. A gente fala de embriões euploides. Existe um exame que você pode fazer quando você faz o processo de fertilização in vitro para analisar geneticamente aquele bebê. Você fica sabendo o sexo e o número de cromossomos, porque tem doenças que são ligadas ao sexo. Hoje o Conselho Federal pede para não revelar o sexo, mas o sexo também é analisado. Então, ela provavelmente fez o tratamento, os embriões dela, se foram analisados, não tinham qualidade genética, mas ela fez todo um processo hormonal para poder receber esses embriões. Se a gente falar de medicina baseada em evidência, isso não faz diferença em termos de aumentar a probabilidade de ela voltar a ovular e de ela poder ser mãe de forma natural. Isso aconteceu com ela, de uma maneira realmente inesperada, mas sem nenhuma relação com o tratamento. Você fazer reposição hormonal, muito pelo contrário, você vai estar dizendo para o seu corpo que você está produzindo os seus hormônios e o estímulo que o seu cérebro vai mandar para o seu ovário para ele funcionar vai ser menor, porque o seu cérebro percebe se o seu ovário funciona pelo que ele produz. Então, da maneira como eu dei um exemplo, o ovário é uma fábrica e o produto que ele fabrica é o estradiol, é o hormônio feminino. O cérebro é o dono da fábrica. Então, se o cérebro está vendo que os hormônios dela estão subindo, mesmo que de maneira artificial, porque ela está tomando, ele não sabe. Então, o estímulo que ele vai dar para esse ovário funcionar é muito menor. Eu acho mais provável acontecer de a mulher ter um escape ovular na menopausa por conta do excesso de estímulo que o cérebro propõe, porque ela não tem hormônios, do que o contrário. E ela fazia, isso ela falou que ela fazia reposição hormonal, Isso, né? Ela então, já fazia há algum isso tempo. torna menos provável. Agora, o que a gente pode dizer é que, assim, a medicina é uma ciência que não é exata.
A gente brinca lá, que a Madame Simone de Beauvoir falava que na medicina e no amor não existe nem sempre nem nunca. Então, assim, a gente nunca pode falar que alguém com câncer tem uma chance zero de ficar curado, mesmo que a doença seja avançada. A gente sabe de casos que, né, a doença desaparece e a pessoa se cura, mas isso é muito excepcional. Então, uma gravidez depois dos 45 anos é algo que é muito excepcional, que a chance de acontecer com outras mulheres é praticamente zero, é muito próxima de zero. Então, não é porque aconteceu com ela que a gente vai passar uma mensagem para vocês mulheres de que é possível engravidar depois da menopausa, que é possível engravidar depois dos 40, 45 anos. Muito pelo contrário. Eu acho que o caso dela é um caso emblemático para chamar atenção para as mulheres de que é justamente o contrário, procurar a informação agora a partir dela para saber que realmente isso não vai acontecer com a frequência que a gente imagina e que as mulheres deveriam prestar muita atenção se elas querem evoluir na carreira, concorrer com homens, para congelar os óvulos dela numa idade em que eles tenham qualidade, mas não contar com a sorte como foi o caso da Cláudia Raia. E outra coisa, doutora, que eu estava pensando, porque ela sempre fala, né, que ela é uma pessoa muito positiva, muito saudável, ela, né, ela treina, ela é muito dedicada à alimentação, né, isso ela fala, né, não a conheço, mas parece, né, ser assim. Será que isso também tem alguma coisa a ver, o estilo de vida, na longevidade dos óvulos e O da que você está reprodução? falando é verdade. A gente sabe que as mulheres e os homens, eles têm uma oxidação da célula germinativa, uma fragmentação do DNA, tanto dos óvulos quanto dos espermatozoides, e que, por exemplo, hábitos como fumar, como sedentarismo, obesidade, uma alimentação que não é adequada, as horas de sono, o estresse, tudo isso promove um estresse oxidativo e diminui as chances dessas mulheres engravidarem, mas guardado a idade como principal padrão para a gente avaliar a qualidade. Então, esses bons hábitos, talvez no caso dela, possa ter tido alguma interferência, mas a partir dos 40 anos, mesmo com hábitos muito saudáveis, a chance de engravidar das mulheres cai de uma maneira muito grande. Te agradeço muito pela sua participação novamente, por ter esclarecido, né, esse assunto, e desejamos para Cláudia Raia, né, muita saúde. Nossa, com certeza o nome do bebê, todo mundo já falou, né, que vai ser o nome mais registrado aí nos próximos anos, novamente, porque ele sabe escolher nome de bebê. É verdade. E é isso. E o pessoal que não está inscrito ainda no canal, convido a se inscreverem, deixa aqui nos comentários se vocês têm alguma outra dúvida, pode entrar no Instagram do doutor também, né, doutor? Isso. Ele responde lá. E é isso, pessoal. Obrigada, doutor. Nada, Vilinha. Beijo grande. Tchau, beijo.